E aí, torcedores e torcedoras apaixonados pelo futebol brasileiro. Como estão? Bem-vindos ao canal Placar Total, onde falamos do seu time de coração sem clubismo. Os campeonatos estaduais já estão acabando, mas ainda temos muita decisão pela frente, então hoje vamos falar sobre os principais torneios que estão acontecendo ao redor do Brasil, desde o Pernambucano até o Paulistão. Então vamos lá. Roda a vinheta. Começando pelo Campeonato Pernambucano, a final está sendo decidida entre Sport e Náutico. O rubro-negro quer manter a hegemonia e já marcou 2-0 no jogo de ida. O Leão vem apresentando uma sequência de resultados positivos, com um ótimo trabalho, principalmente, do técnico Mariano Souza e seu estilo de jogo ofensivo. Na semifinal, o Sport foi enfrentar o Santa Cruz pela vaga na final. No primeiro jogo, o tricolor do Arruda mostrou uma superioridade em casa, apenas levando um empate no final do jogo, em uma cobrança de falta. Porém, no jogo de volta, o rubro-negro voltou a apresentar um bom futebol, e venceu o rival com torcida única, em casa e nos pênaltis. Vale ressaltar que o Leão teve um gol anulado no segundo tempo, inclusive, a partida foi marcada por uma polêmica com o VAR, já que demoraram 15 minutos para anular o gol. Já o Náutico vem de uma semifinal contra o Retro. No primeiro jogo, o Náutico mostrou superioridade apenas no segundo tempo, quando começaram a criar mais oportunidades, forçando a Fênix a ir para o campo de defesa, até que saísse o gol da vitória. Já no jogo de volta, o Alvirrubro jogou muito mal, e viu o Retro reverter o placar. Não só isso, mas também viu seu rival quase virar o jogo com chances claras de gols que foram desperdiçadas. Mas o Timbu segurou as pontas e levou o jogo para os pênaltis. E nas penalidades máximas, os dois times fizeram algumas cobranças pavorosas, mas no final das contas o Náutico avançou para as finais. Neste momento, o Sport não só se prepara para o jogo da final contra o Náutico, mas está mirando também nas quartas de final da Copa do Nordeste contra o Ceará. Já o Náutico está vivendo uma situação completamente oposta à do rival, já que o Alvirrubro não tem feito bons jogos na temporada até o momento, e passou sufoco em momentos decisivos, como a semifinal do Pernambucano contra o Retro, e na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste contra o América de Natal. Além disso, o time vem sofrendo por uma troca de treinador, já que o antigo treinador, Alan Al, se demitiu após a derrota contra o próprio Sport, ou seja, o Timbu vai ter que sofrer uma reformulação que pode custar o título pernambucano. Não foi suficiente tudo o que disse? Pois bem, para conquistar o título, o Náutico teria que tirar uma vantagem de 2 gols de diferença, fora de casa, e com torcida única do Sport. Então, por esses motivos, o Sport já está com a taça na mão, assim como é o grande favorito para vencer o jogo de sábado. Partindo agora para o Campeonato Gaúcho, temos Grêmio e Juventude disputando pelo título. O Grêmio é o segundo maior campeão do estado, atrás apenas do Internacional. Já o Verdão quer entrar para a lista dos grandes campeões gaúchos, mas ainda está muito longe desse feito, tendo em vista que, enquanto o Juventude tem apenas um título estadual, o seu rival, Grêmio, tem 41. Ambos os times vêm de ótimas campanhas na temporada, mas talvez o Alviverde venha da melhor partida do ano até o momento, quando venceu o Internacional nos pênaltis em plena Beira-Rio, onde o Alvirrubro era o favorito. E de fato, apesar do peso da camisa do rival, o Juventude jogou muito e chegou até a final, deixando nas semis o maior campeão do estado. Outro destaque desta partida foi o pênalti de cavadinha que o jogador Robert Renan cobrou, dando de graça a classificação para o Juventude. Já a galera da internet, que não perdoa nada, começou a fazer memes com a eliminação do Inter. Já o Grêmio vem de uma vitória em cima do Caxias. No primeiro jogo, o Imortal fez 2-1. E no segundo jogo, fez 3-2, totalizando para o tricolor um agregado de 5-3. Outro confronto emocionante foi o clássico Grenal, onde o Internacional saiu vitorioso, fazendo um 3-2 para cima do rival.
Nesta partida, tivemos destaque do pênalti a favor do Internacional aos 52 do segundo tempo, que foi convertido e confirmou a vitória do Colorado no clássico em casa. Voltando agora para a final, no jogo de ida, o Grêmio e o Juventude fizeram um jogão, mas não saíram do 0-0. Se o Juventude conseguir vencer o título estadual, iria quebrar um tabu que dura 7 anos, quando foi a última vez que o campeão não foi o Grêmio ou o Internacional, mas sim o Novo Hamburgo, que na época, era dirigido pelo técnico Beto Campos. Já o tricolor se prepara para receber o rival em casa, na Arena do Grêmio. Outro detalhe é que os dois times já se encontraram 2 vezes nesta temporada, sendo a primeira pela 4ª rodada da primeira fase, onde o Grêmio venceu por 1-0. Analisando as duas equipes, o Grêmio é o favorito para vencer esse jogo em casa, mas é quase certeza que o Juventude também vai tirar algumas cartinhas da manga para reverter esse favoritismo. No Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro estão duelando pelo título. O Galo vem de uma semifinal contra o América Mineiro. No jogo de ida contra o Coelho, o Atlético mostrou imponência logo no primeiro tempo, onde teve boas chances, inclusive um gol anulado por posição irregular, mas o gol mesmo só saiu aos 44 minutos. No segundo tempo, o América voltou mais ligado, mas não conseguiu diminuir a vantagem, e ainda viu o rival ampliar o placar, com destaque da partida para o jogador Hulk, que marcou o seu 100º gol pelo alvinegro. Já no jogo de volta, o Atlético viu sua vaga na final quase ser perdida, porém, Paulinho faz o gol para salvar o Galo. Já a Raposa vem de uma semifinal contra o Tombense. O Cruzeiro não tomou conhecimento do rival. Apesar de ter feito um 0-0 fora de casa, o Cabuloso fez um jogão no Mineirão, com direito até a um gol contra-vergonhoso por parte do Tombense. O Galo e a Raposa já se enfrentaram 2 vezes na temporada, sendo a primeira vez pela 3ª rodada da primeira fase, onde o Cruzeiro venceu o clássico. No primeiro jogo da final, os dois times fizeram um jogo eletrizante que acabou em 2-2. Aliás, no jogo de volta, a Raposa tem uma ótima vantagem, pois, por ter tido uma melhor campanha na primeira fase, pode até empatar para faturar o título mineiro, o que torna o Cruzeiro favorito para vencer o estadual em casa. Mas, nunca se sabe nesses grandes clássicos. No Campeonato Carioca, temos o Flamengo, que já chegou nessa final diversas vezes, e temos o Nova Iguaçu, que está estreando em finais e é a grande surpresa do campeonato. O rubro-negro vem do clássico Fla-Flu na semifinal. Antes dessa decisão, o Flamengo já tinha realizado o clássico pela 10ª rodada da primeira fase, onde, em casa, foi superior e venceu o seu rival. Não só isso, mas depois dessa vitória, o Mengão encaminhou o título da Taça Guanabara. Então, no jogo de ida da semifinal, que seria realizado com o mando de campo do Fluminense, o Flamengo mostrou um bom futebol, e dominou o tricolor, fazendo 2-0 e saindo na frente pela vaga na final. Como o Mengo fez uma campanha melhor que a do Fluminense da primeira fase, tinha a vantagem de perder por 2 gols de diferença e mesmo assim já estaria na decisão. Logo, o Fluminense teria que mudar da água pro vinho para tentar reverter essa situação com o mando de campo do rival. No jogo de volta, os dois times não saíram do 0-0, e o atual campeão ficava nas semis depois de um clássico. Não só isso, o tricolor já acumula 12 jogos sem vencer os clássicos contra Botafogo, Vasco ou Flamengo. Já o Nova Iguaçu vem de uma semifinal contra o Vasco da Gama. Os dois times também já haviam se enfrentado pela 5ª rodada da primeira fase, e por incrível que pareça, o Nova Iguaçu venceu por 2-0. Na primeira semifinal, os dois times fizeram o estádio estremecer com a qualidade do jogo, porque teve, entre outras coisas, 5 bolas na trave, 45 finalizações e 2 expulsões. Apesar de tudo, os dois times ficaram em um empate de 1-1. No jogo de volta, o Nova Iguaçu tinha a mesma vantagem que o Flamengo, poderia até empatar o jogo para se garantirem na primeira final da história do time. Mas o Laranjão não quis um empate, e, com mando de campo, venceu o Vasco por 1-0 e foram para a grande decisão. Voltando ao jogo da final, o rubro-negro e a laranja da Baixada já haviam se enfrentado pela 2ª rodada da primeira fase, e saíram em um empate de 1-1, e detalhe,
esse gol do Nova Iguaçu foi o único gol que o Flamengo levou na primeira fase do estadual. No primeiro jogo da final, o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu pelo placar de 3-0, ou seja, se o Laranjão quiser faturar o título, teria que reverter uma vantagem de 3 gols, com o mando de campo do adversário. Ou seja, o Flamengo já segurou a taça, e o Nova Iguaçu, apesar do futebol que apresentou na temporada, não está preparado para vencer por 3 gols de diferença o Flamengo. Mas, se servir de consolo, se continuar jogando assim, o Nova Iguaçu pode conquistar uma vaga para a Série C de 2025. Por fim, no Campeonato Paulista, estamos tendo o Clássico da Saudade, que envolve os times do Santos e Palmeiras. O alvinegro praiano vem de uma final contra o Bragantino. O Santos já tinha jogado contra o Massa Bruta pela 11ª rodada, e, mesmo com um jogador a mais, o Peixe perdeu por 1-0. Então, o Santos teria que abrir o olho na semifinal lá na Neoquímica Arena. Tenho certeza que você deve estar achando que eu confundi o nome do estádio do Alvinegro, mas a diretoria do Santos optou por jogar no estádio do Corinthians principalmente pelo público que iria assistir a semifinal, já que a arena comporta mais pessoas que a Vila Belmiro. Então, o Santos abriu uma boa vantagem logo no primeiro tempo da semifinal, e no segundo tempo o Santos ainda ampliou esse placar, terminando em 3 para o Peixe e 0 para o Bragantino. Esse resultado quebrava um enorme tabu para o Santos, já que ele volta para a final do Paulistão depois de 8 anos longe da decisão. Já o Palmeiras vem de uma semifinal contra o Grêmio Novo Horizontino. Os dois times já haviam se enfrentado logo pela primeira rodada da primeira fase do estadual, onde, com o mando de campo do Tigre, em um jogo travado, empataram em 1-1, com um golaço no final do jogo que premiou o Aurinegro. Então, o Verdão iria enfrentar um time que não vinha fraco na temporada. Mesmo em casa, o Alviverde sentiu dificuldades no jogo, mas com uma atuação incrível do jogador Endrick, que aliás, fazia seu último jogo pelo Palmeiras, o time encontrou o gol que sacramentou a vaga do Verdão na final do Paulistão, com uma vitória por 1-0. O Palmeiras busca o tricampeonato seguido e tem que vencer o jogo de volta da final, tendo em vista que, no jogo de ida, o Santos levou a melhor e adquiriu uma vantagem mínima sobre o Alviverde, vencendo por 1-0. Esse jogo de volta da final do Paulistão será uma verdadeira faca de dois gumes, pois, por um lado temos o Santos, que tem a vantagem do empate, do outro, temos o Palmeiras, que vai jogar em casa. Vai ser um jogo épico entre esses dois times, mas acredito que o Palmeiras vai descobrir alguma forma de reverter essa situação. E aí, você vai acompanhar alguma dessas finais? Se sim, deixe nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, peço que você ajude nosso canal a crescer e sempre falar sobre o que acontece pelo futebol do Brasil, deixando aquele like no vídeo. Não se esqueça, também, de se inscrever para nos dar aquele apoio, e vou ficando por aqui. Valeu!